Muito bem, eu estou chegando para trazer uma palavra de exortação ao cristão sem congregação. Então, vamos para a palavra de Deus, onde diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Eu li Hebreus capítulo 10, verso de número 25. Eu queria chamar a sua atenção porque estamos num tempo em que as pessoas tendem a menosprezar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou deixando essa palavra de modo geral para os cristãos, para os crentes da nossa igreja ou não, a todos aqueles que confessam o nome de Jesus. É muito importante, meu irmão, minha irmã, você não andar no conselho dos ímpios. Satanás tem uma tática para destruir a igreja de Jesus. Sabe que ele não vai conseguir, pois as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas uma vez que ele não consegue destruir, ele procurará com certeza impedir ou tentar neutralizar os cristãos para que não se reúnam, não se congreguem, não sirvam ao Senhor com dedicação e amor. Eis aí a razão do nosso tema, palavra de exortação ao cristão sem congregação. E na carta aos Hebreus, o texto lido falava para um público que estava tendencioso a menosprezar as reuniões da igreja. Em face às circunstâncias, assim eles o faziam. Ainda bem que era só alguns, que você não seja um desses alguns mencionados em Hebreus 10, 25. Portanto, que Deus nesta oportunidade esclareça, conscientize e leve você ao precioso e maravilhoso plano que Ele tem para a vida do cristão. Eu quero deixar 6 palavras nesse contexto, no contexto da exortação ao cristão sem congregação. Vamos lembrar algumas palavras-chave: inaptidão, pressão, obstinação, motivação, exaltação e visão. Por que isso? Porque nosso Senhor Jesus chegou a declarar em Lucas 9,62: todo aquele que lança a mão do arado, olha para trás, o que acontece? Não é apto para o reino de Deus. Lucas 9,62: aquele que lançando a mão do arado olha para trás, revela inaptidão para o reino de Deus. Então, devemos olhar para Cristo, olhar para cima, olhar para frente, olhar para o alto, buscar as coisas do alto, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, disse Hebreus 12:2. E assim seremos aptos para o reino de Deus sem retroceder. Mas porque as pessoas retrocedem? Vem a próxima palavra: pressão. Pressão em face às circunstâncias. E você lembra que no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, fala sobre isso. O verso de número 22 fala daquela semente que foi plantada entre os espinhos, que caiu entre os espinhos, e disse que os espinhos sufocaram a palavra, e ela é a semente que representa a palavra, e ela ficou infrutífera. Gente, Jesus está falando na aplicação desta parábola, e que os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra ao ponto dela não produzir. Neste momento, pensa seriamente sobre a sua vida, pensa seriamente sobre a sua dedicação
ou não a igreja do Senhor Jesus aos trabalhos do reino de Deus. E procure mudar de atitude, valorizar mais aquilo que ele tanto valorizou, a sua igreja. As pressões circunstanciais não deverão ser suficientes para impedir o cristão de frutificar, de continuar, de persistir, de perseverar. Note, isso acontece de uma certa forma, porque aquele texto que eu citei, Hebreus 12, diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O autor sagrado aos Hebreus estava reconhecendo que havia uma pressão externa, circunstancial, que tendia a tirar o cristão da rota. Mas ele disse: tem uma solução, olhe para cima, porque senão você vai desmaiar espiritualmente. Desmaiar, dá aquele piripaque, como diz o pastor Manelzinho, dá um piripaque, desmaiando, desistindo e assim retrocedendo. Prezado internauta, prezado irmão, prezada irmã, nesta oportunidade lhe convido a você vencer as circunstâncias, e essas circunstâncias serão vencidas quando você colocar objetivo certo na sua vida. Olhe nessa pressão. Vamos lembrar um caso na Bíblia, Esaú vinha faminto do campo da sua caçada, e ao chegar ele então topa com seu irmão com um prato de comida prontinho aí, uma tentação, e ele propôs a comprar o direito de primogenitura de Esaú por aquela comida, e Esaú cedeu. Sabe o que Deus disse em face a isso? No livro de Hebreus 12, diz assim, o verso de número 16, 17: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. As circunstâncias para Esaú eram essas: fome mesmo. E ele até chegou a dizer: de que me adianta a primogenitura se eu vou morrer de fome? Mas Deus o chama aqui de profano. Está dizendo que ele não aceita as circunstâncias, você ceder às circunstâncias, pensando que Deus vai acatar ou considerar. Ele deixa muito claro isso, que Esaú foi profano. Meu prezado irmão, tem alguma coisa que tem assumido o lugar de Jesus, o lugar da sua igreja, o lugar do evangelho, o lugar da palavra de Deus na sua vida? Pensa bem sobre isso e retoma a posição original de um cristão autêntico e verdadeiro. Próxima palavra que eu já citei é obstinação. Essa palavra obstinação, ela muito vai dizer acerca do cristão sem congregação. E aqui nós vemos no livro de Hebreus que o cristão que é obstinado, ele é duro de coração, então falta fé, parece ser incrédulo, não é verdade? Hebreus 11, o verso 6, nos relata algo muito importante, e eu vou ler Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Aqueles que se aproximam de Deus devem reconhecer não só a sua existência, como também a sua recompensa, que Ele é galardoador dos que o buscam. E foi isso que o apóstolo Paulo usou para incentivar os cristãos que estavam em Corinto. Ao findar o capítulo da ressurreição, que é também o capítulo que mostra o arrebatamento da igreja,
ele fez a notável declaração: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Gente, nós não trabalhamos em vão para Deus. É maravilhoso saber que Deus é galardoador dos que o buscam. Vamos prosseguir, vamos amá-lo, colocá-lo no devido lugar que ele merece e dar a devida atenção a ele, pois ele é o Senhor, nós somos apenas seus servos. Como filhos temos o privilégio de servi-lo e engrandecer nessa parte. Então a obstinação, ela é também apresentada em Hebreus capítulo 10, no último verso, que é o 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O autor falava para alguns cristãos que estavam na iminência de se afastarem de servir a Deus e de amá-lo e de levar a sua mensagem a outros e conquistar almas para o seu reino com motivo real. E ele disse então: mas agora vocês, irmãos, eu espero coisas melhores de vocês. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que cremos para a conservação da alma. Que maravilha, não é? Mas também a próxima palavra é motivação. Motivação, mas eu digo motivação errada. Eu quero lembrar a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi repreendida por Jesus pelo um fato. Foi o que? Apocalipse 2,4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Qual foi o motivo da repreensão da igreja de Éfeso? Abandono do primeiro amor. Bem, mas essa igreja não estava ativa? Sim, estava ativa. Ele disse: conheço as tuas obras. Ela tinha obra. Teu labor, ela labutava. Tua perseverança, ela tinha perseverança. E tinha solidez doutrinária. Era ortodoxa na doutrina. E que não pode suportar homens maus, e puseste à prova os que mesmos declaram apóstolos não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, suportaste prova por causa do meu nome. Então era uma igreja aparentemente autêntica, não é verdade? Uma igreja que aos nossos olhos não tinha defeito algum. Essa igreja, sendo analisada apenas superficialmente, era uma igreja ideal, digna de ser imitada. Mas sabe, foi a esta igreja que Jesus o disse: eu tenho uma coisa contra você. O que é? Abandono do primeiro amor. Gente, aqui está falando para o que estava acontecendo, mas o que estava acontecendo parecia ser com motivação errada. Agora eu chamo a sua atenção: você tem servido a Deus, você tem destacado, sendo uma influência na igreja, participando de direções de programação, direção de culto, exortando, louvando, adorando a Deus, ensinando a outros. E agora você se acha distante, não quer mais nada com a realidade. Você se afasta, se retrai, as folhas estão murchas. Será que você não estava com motivação errada, meu irmão, minha irmã, prezado ouvinte de qualquer igreja que está nos ouvindo? Como é que está a sua atuação no presente? Porque a vitória de ontem não garante a de hoje. Sabia disso? É como dirigir um carro. Ser motorista é todos os dias um novo desafio. Cada dia um novo desafio. Porque quanto mais nós temos cuidado, mais vamos evitar de errar na direção, no trânsito, no volante. Porque você foi um bom motorista ontem, hoje pode dar uma cangueirada grande, não é verdade? Assim o é a vida cristã. Nós precisamos estar atuantes, atentos, vigilantes, cuidadosos e andando cada vez mais com nosso Senhor Jesus, sabendo que Ele é recompensador, galardoador, e a motivação pela qual nós devemos servi-lo é por causa dele mesmo, o amor a Ele, primeiramente, antes dos homens, Jesus.
Ele é primeiro. Os motivos pelos quais nós servimos é porque fazemos para Deus e para honrá-lo, para agradar a Ele. Prezados ouvintes, como está a sua motivação para o serviço de nosso Senhor Jesus? Devem ser motivos corretos, devem ser motivos certos, é o que aprendemos aqui. Mas a penúltima palavra que quero frisar nesse contexto é exaltação, porque estamos tratando de exortação ao cristão sem congregação, aquele cristão que não quer se congregar, que não quer nada com a igreja. Exortação ao cristão sem congregação. E eu botei a palavra exaltação, mas exaltação própria. Em Provérbios 18:1 está escrito que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Aquele que está contra a verdadeira sabedoria está dizendo: eu sei mais que o Senhor, eu sei mais que Deus, a minha palavra vale mais do que a Bíblia, eu tenho meus conceitos, eu tenho minhas ideias, eu tenho minha postura. E daí? Isso é exaltação própria, não vale nada. Te quebranta Jesus, volta-te para Ele, vem amá-lo, respeitá-lo, honrá-lo. Ele declara: se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Prezados ouvintes, a exaltação própria é orgulho, a exaltação própria é arrogância, é muito perigoso. Portanto, eu quero finalizar com a última palavra que selecionei nesse contexto da exortação ao cristão sem congregação. E estou falando sobre visão. A visão, a pessoa às vezes perde a visão é turvada, é embaraçada. E as coisas vão se complicando quando isso acontece. Eu quero chamar a sua atenção para um texto que está na segunda carta de Pedro. E eu vou ler essa passagem, chamo a sua atenção para esta passagem, segunda carta de Pedro, capítulo número 1, verso 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Olha, aqui está o apóstolo Pedro alertando os cristãos aos quais ele escrevia sobre o perigo de ser cego, ver apenas as coisas do presente, agora, esqueceu do passado e não focaliza o futuro, e por isso é chamado de cego, aquele a quem estas coisas não estão presentes. Que coisas são essas que não estão presentes? A fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Falando para crente cego, crente com miopia espiritual. O Senhor Jesus fala à última igreja do Apocalipse, e lá ele declara: comprem colírio para ungir os olhos para que vejam. Esse colírio que está em Laodiceia não resolve o problema. Vocês precisam de mim, o colírio, o meu colírio, para que vejam. Jesus é a luz do mundo. Quem o segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Gente, é sério. Por isso a minha palavra de exortação ao cristão sem congregação, porque isso é muito perigoso. O Salmo 1 diz que é bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios. Você sabe que o Salmo 1 é a introdução para todo o livro de Salmos, e fala lá quem é o bem-aventurado, quem é o feliz, quem é o abençoado, e aquele que está meditando dia e noite na lei do Senhor. Está os salmos de meditação, de cântico, de adoração, de confissão, de pedido de perdão. Gente, e lá ele disse, eu quero ler o verso 3 do Salmo número 1, Salmo 1, 3.
ele tem um link com outros textos da Bíblia, mas eu quero me deter aqui. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você percebe que alguém está murchando aqui, alguém murchou. Aquele que se afastou dos caminhos, não segue mais a Jesus, não está integrado na igreja, não serve ao Senhor, murchou. Murchou por quê? Deixou a circunstância tomar conta. Prezado irmão, é tempo de retomar a posição, de retornar, de correr de volta, porque em Hebreus 12 diz que aquele que está manco é para ser curado, restabelecer os joelhos trôpegos. O que é manco antes seja curado. O que está com a visão turvada, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não coloque o seu coração no lugar errado, pois ele disse: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Eu aconselharia a cada crente que passa tempo sem vir à igreja, sem frequentar a igreja, quando voltar, não pense que está tudo normal. Peça perdão a Deus, peça perdão também aos irmãos, confesse o motivo pelo qual você estava ausente. Se foi pecado, negligência, peça perdão e te reata a tua comunhão com Deus, com os irmãos, que há uma ligação, essa comunhão com Jesus, com Deus e com os irmãos. Isto envolve a igreja. O livro de 1 João é muito claro acerca dessa realidade. Eu queria que você pensasse: Jesus é a luz, então ele clareia, ilumina. Aquele que se glorie-se no Senhor, não se glorie em si próprio, no seu conceito, na sua sabedoria. Está em Jeremias 9, 23, 24, que devemos não se gloriar o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, mas glorie-se no Senhor, em conhecê-lo, em amá-lo, em fazer a sua vontade. Volta ao primeiro amor. É a chamada de Jesus. Retoma a posição, arrepende-te, volta ao teu primeiro amor. E ele disse: senão vai ter problema, eu retirarei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Apocalipse 2,4 é uma chamada ao primeiro amor. Não espere reconhecimento dos homens. Se reconhecer, bem, mas a prioridade nossa é ter primeiramente o reconhecimento de Deus. O reconhecimento de Deus é muito nobre, e ele não é injusto para deixar esquecido o trabalho que evidenciaste para com os santos, para com os seus, pois servistes e ainda servis aos santos, é declarado no livro de Hebreus. O Senhor é recompensador, é galardoador dos que o buscam, e por isso sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E por último, lembra, as circunstâncias não justificam. Deus não vai aceitar as circunstâncias, as desculpas. Lembra? Certa vez eu lembrei um adágio que diz que desculpa é um sanduíche de verdade recheado de mentira. O diabo coloca um pouquinho de realidade para lá colocar a sua mentira. Foi isso que ele fez no Jardim do Éden e procura fazer. Não se engane, não vá pelo conselho dos ímpios que não quer nada com Deus, com Jesus, com a igreja, com o evangelho, com servir ao Senhor, com aproveitar o tempo enquanto é jovem, enquanto tens vida, enquanto podes fazer mais. O diabo não quer que o crente seja usado para a glória de Deus.
Venha com fé, confiança, contrito, com arrependimento, com amor, e procure corrigir tua vida com o Senhor primeiramente, e assim você estará então se corrigindo para com o nosso maravilhoso Deus, o Senhor Jesus. Sua igreja é tão valorosa que Ele deu a vida por ela. Tá certo que não somos perfeitos, você não vai ver igreja nenhuma perfeita. Para onde você for vai ter problema, vai ter problema. É melhor corrigir teu problema e servir a Deus. Não vá para o mundo, porque o mundo é perigoso, o mundo é banal. Onde você estiver, meu irmão, procura uma igreja que integra, uma igreja séria, que ama o Senhor, prega a sua palavra, prega o seu evangelho. É tempo de servir a Deus. A noite vem quando ninguém pode trabalhar, o disse o Senhor Jesus. Nesta oportunidade eu agradeço e peço a Deus que ilumine as mentes e os corações, e as pessoas possam a Ele se achegar com fé confiante e o glorifique. Amém? Ele é digno, Ele é digno. Quero agradecer aos nossos internautas que conosco estiveram até agora. Eu queria até fazer questão de frisar aqui o seu nome, você que está conosco.